Considerações últimas. O salão, adornado com guirlandas de mirto e rosas, que caíam em festões bem elaborados, estava repleto de trabalhadores da casa e seus amigos, assim como alguns amigos reencarnados em desdobramento parcial pelo sono. Sobre o estrado da parte posterior à entrada, uma mesa e 3 cadeiras compunham o cenário do lugar reservado aos comentários, palestras e conferências espíritas. Respirava-se simplicidade no ambiente arejado e agradável, no qual a harmonia se exteriorizava benfazeja. O irmão Vicente convidou o Dr. Carneiro de Campos e Ernesto a assomarem à mesa. Após breves considerações em torno do evento, passou a palavra ao benfeitor baiano, que se levantou fazendo a saudação cristã, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e com voz pausada leu: A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira esta condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Fez uma pausa enquanto espraiou os olhos pela sala iluminada e, ante os semblantes joviais interessados, prosseguiu. A medicina holística, perseguindo a saúde integral, não pode dissociar do ser humano a importante realidade espiritual. Os binômios mente-cérebro, espírito-matéria, que alguns estudiosos examinaram individualmente, e que outros transformaram em uma unidade organicista, devem receber novo enfoque no qual o espírito, perispírito e matéria estejam reunidos num trinômio a fim de facultarem o perfeito entendimento do complexo humano. Como o espírito foi criado por Deus essencialmente simples e ignorante, a sua fatalidade é a perfeição relativa que lhe cumpre alcançar etapa a etapa. À medida que se conscientiza, estabelecendo os paradigmas de comportamento saudável, desenvolve os valores adormecidos no imo e avança com equilíbrio no rumo do alvo que o aguarda. Identificando o indivíduo atual como remanescente do seu próprio passado, todos os atos pretéritos encontram-se-lhe esculpidos no perispírito, de onde procedem as emanações geradoras de harmonia ou desequilíbrio, catalogado como tragédia, insucesso ou enfermidade. A ação desenvolvida no soma, mesmo quando lhe proporciona refazimento, este é de breve duração, porque a causa geradora prossegue emitindo ondas desorganizadas que afetam o conjunto celular, produzindo recidiva ou desarticulando outros implementos em áreas diferentes,
porém vinculadas entre si. O conhecimento do perispírito e a terapia de profundidade, a mudança mental e comportamental do espírito reencarnado, torna-se o ponto-chave do quesito binominal doença-saúde. Silenciou por breve momento a fim de facultar ao auditório correta assimilação do seu pensamento, prosseguindo. Em boa hora, os terapeutas da autoestima encaminham os seus pacientes para um trabalho de interiorização psíquica na tentativa do autodescobrimento, onde se localizam os fatores básicos da sua existência. Após esse autoencontro, torna-se possível a identificação das causas reais dos distúrbios que os afetam. Conhecidas as geratrizes do fenômeno perturbador, mais factíveis se tornam as providências para sua erradicação e, por via de consequência, os seus efeitos danosos. Adicione-se ao perispírito a problemática das alienações mentais e patologias orgânicas que decorrem da influência dos espíritos enfermos, dos obsessores, gerando distúrbios no campo da energia, com as lamentáveis decorrências em forma de doenças. Impossível dissociarmos dos problemas que afetam a saúde a presença da obsessão. O intercâmbio mental entre os desencarnados e as criaturas humanas é belo capítulo da ciência espírita, graças ao qual se demonstram a imortalidade da alma, a reencarnação, a justiça divina e a gênese de muitas ocorrências terrestres. O perispírito, ou melhor dizendo, o espírito, é o ser pré-existente ao corpo e a ele sobrevivente. O perispírito é o seu envoltório plástico maleável, constituído de energia específica. E o corpo físico é a condensação da energia primitiva elaborada pelo espírito. Aprofundando-se a sonda no âmago da energia pensante, encontra-se a vida inteligente, estuante, causadora do ser físico. Novamente fez uma pausa oportuna, facultando-nos a compreensão do assunto lógico. Ali estávamos, espíritos de vária procedência e de níveis diferentes de compreensão, como é óbvio. Logo, deu curso à bela análise. O reducionismo que pretende tornar o ser humano um agrupamento de células que o acaso reuniu, vai cedendo lugar à visão espiritualista e esta à compreensão espiritista. Assim sendo, quanto mais avança a física quântica no campo das partículas e subapartículas, mais detém os campos de energia, detectando-a na sua forma primordial. O conhecimento, portanto, do corpo, das suas necessidades e exigências, leva à identificação do ser profundo que o aciona e o comanda. Inevitavelmente, esse holismo conduzirá à aceitação do ser complexo e à solução dos seus múltiplos desafios na sua viagem. Nestes dias de convivência espiritual, estudamos juntos, alguns dos presentes, várias patologias físicas e psíquicas holisticamente, tendo dado preferência ao fator imortalista, mergulhados como nos encontramos no sublime oceano da sobrevivência. Com essa compreensão, recorrendo à psicanálise reencarnacionista, encontramos as matrizes determinantes das afecções, aflições e comportamentos dos nossos assistidos, trabalhando nas suas respectivas áreas, e os resultados foram plenamente satisfatórios. Antevemos com júbilo o momento em que o homem e a mulher holísticos serão considerados plenamente,
quando a paranormalidade se lhes torne um natural sexto sentido, como o professor Richer, ao seu tempo, definiu a mediunidade. Quando as faculdades psi se tornarem normais e o desdobramento dessas potencialidades parapsíquicas e mediúnicas alargarem os horizontes terrenos, as enfermidades experimentação terapias menos violentas, menos amputadoras, todas trabalhadas no campo da energia. Nesse sentido, a constatação da psiconeuroimunologia já enseja a confirmação antecipada dessa perspectiva abençoada. Outra vez, permaneceu em rápida reflexão silenciosa, continuando. Nesses futuros, próximos dias, a mediunidade exercida com consciência de responsabilidade oferecerá valioso contributo para a compreensão do ser holístico. Esse exercício mediúnico, porém, será com Jesus não remunerado, não exaltado, destituído de estrelismo, de exibicionismo. Tomando cuidado com o dar de graça o que de graça se recebe, o ínclito codificador do Espiritismo advertiu, elucidando que a mediunidade nobre jamais subirá aos palcos e a sua gratuidade, conforme lemos, é sempre condição sine qua non para merecer respeito, confiança e apoio espiritual relevante. Trabalhemos todos por esses programados dias do amanhã, oferecendo a nossa cota, na certeza de que logo chegarão felicitando-nos, bem como ao planeta que nos tem sido formoso lar-escola de evolução. Calando-se e concentrando-se fortemente, orou. Jesus, Mestre incomparável, aqui estamos os teus discípulos imperfeitos, pois que fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Muitas vezes temos prometido renovar-nos para ascender, mas apesar disso não nos dispusemos a romper as algemas que nos retêm nos charcos das paixões. Hoje, no entanto, brilha em nosso íntimo diferente chama de entusiasmo e fé, apontando-nos o rumo libertador. Desejamos agradecer-te, Senhor, a incessante ajuda com que nos honraste durante esses dias de atividade grave. Jamais nos faltaram inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Se houve dificuldades para os que as geraram, rogamos misericórdia. Abençoa, Jesus, todos aqueles que partilharam das nossas preocupações e tarefas, infundindo-lhes ânimo superior e disposição para o bem, especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Tem piedade deles, os irmãos recém-chegados da ignorância. Compadece-te também daqueles outros que se demoram na demência do egoísmo e da presunção, esquecidos de ti. Roga a nosso Pai por eles e por nós, os filhos do Calvário, que nos consideramos ainda. Despede-nos em tua paz e prossegue conosco, pois que, sem ti, é-nos impossível seguir com segurança na direção do porto da paz. Ao terminar, tinha os olhos úmidos, tal como todo o auditório, enquanto ele, nimbado de claridades siderais, parecia um ser angélico momentaneamente materializado diante de nós. Ondas perfumadas em brisas contínuas varriam o recinto, ao tempo que do teto caíam flutuantes flocos de substância luminosa, como pétalas de rosas, que ao nos alcançar se diluíam, penetrando-nos balsâmicos. Ninguém se atreveu a quebrar o silêncio respeitoso que pairava no ambiente.
Foi ele quem se acercou mais do irmão Vicente e o abraçou comovidamente, agradecendo-lhe a estada no seu núcleo escola de bênçãos. Chegara o momento das despedidas. Passaram-se 2 meses nos quais excursionamos na busca do amor, tentando diminuir a perseguição do soberano gênio das trevas, que nos despertava a real comiseração. Quando concluímos a caravana, estava acrescentada, com a participação do Dr. Hermann Graz, que iria estagiar em nosso plano. Amanhecia. O astro-rei inundava a terra com os primeiros fulgurantes raios de ouro, anunciando a aurora. À distância, voltei-me e contemplei o planeta azul, no seu giro gigantesco, conduzindo bilhões de criaturas humanas sob a proteção do divino governador que o construíra e o sustentava.